Semana da Bíblia, programação especial da IEPBC Sede. Curiosidades da Bíblia. Você sabia? A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos e eu estou aqui para finalizar esta missão que a mim foi entregue pelo pastor Gedeon Júnior de falar durante esta semana sobre algumas curiosidades sobre a Bíblia. Então eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pela confiança, a pastora Loide Ramos, que é a nossa pastora presidente, e durante essa semana inteira falamos aí alguns assuntos sobre a Bíblia. E também agradecer a irmã Nayara, que gravou aí essas vinhetas, que Deus possa te abençoar grandemente. Hoje, irmãos, eu quero falar de 100 curiosidades sobre a Bíblia. Eu não vou ler os versículos bíblicos, mas você pode estar conferindo o texto bíblico e eu vou deixar a fonte, o link da fonte que eu estou usando para que você possa acompanhar depois os versículos bíblicos. Eu já acompanhei, já vi, mas eu vou deixar o link aí para que você possa acompanhar depois, caso você queira. Então nós temos aqui 100 curiosidades sobre a Bíblia. Então vamos lá, meus irmãos, vamos iniciar e eu não vou estar listando aqui não, ok? Eu não vou estar falando a numeração. Eu vou direto, mas eu vou deixar o link depois para você acompanhar. Vamos lá então. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo e é o mais traduzido e o mais vendido. Eu já disse que foi Gutenberg, em 1460, finalizou um trabalho que demorou 5 anos. A invenção da prensa com tipos móveis revolucionou o mundo e o primeiro livro impresso dessa maneira foi a Bíblia. E isso foi fundamental para a Reforma Protestante. Ela continua sendo o livro mais vendido do mundo desde então. Segundo as estatísticas mais recentes, ela já foi traduzida em cerca de 2.900 línguas e dialetos. 5 anos atrás, em 2014, somente as Sociedades Bíblicas Unidas distribuíram 34 milhões de exemplares em todo o mundo. Considerando somente o Brasil, foram 7 milhões e 600 mil Bíblias impressas pela Sociedade Bíblica do Brasil, que publica as versões evangélicas. E são mais de cerca de 3 milhões e 400 mil das católicas, totalizando 11 milhões. Os irmãos sabem que tem uma diferença. Na Bíblia Católica tem livros apócrifos, então tem mais livros. A nossa Bíblia tem 66 livros. Deus não está em todos os lugares. Isso eu estou falando a palavra Deus. Isso aqui já é uma outra curiosidade. Eu estou passando aqui sem falar os números. No livro de Esther e de Cantares não aparece a palavra Deus. O meio da Bíblia. O Salmo 118 é o capítulo que está no meio da Bíblia. Há 594 capítulos antes e 594 capítulos depois. O versículo que se encontra bem no centro da Bíblia é o versículo 8 deste Salmo. E diz o que esse versículo 8 do Salmo 118? É melhor confiar no Senhor do que no homem. Então esse texto é o meio da Bíblia. O maior e o menor capítulo. Nos originais, o Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. Tem 176 versículos e são divididos em 22 seções, de 8 versículos cada uma, correspondendo uma das letras do alfabeto hebraico. Então, se você abrir a sua Bíblia aí, no Salmo 119, se você abrir a sua Bíblia nesse Salmo, você vai encontrar 22 letras do alfabeto hebraico. Cada letra tem 8 versículos. Então, 22 letras vezes 8 versículos dá 176 versículos, é o número que tem esse Salmo.
Então nós temos 22 letras do alfabeto hebraico. Eu não vou ler as letras, mas está aí na sua Bíblia. Abra o Salmo 119, você vai ver 22 letras. Cada letra tem 8 versículos. 8 vezes 22, 176. Então o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. E o menor é o Salmo 117, com apenas 2 versículos. O maior e o menor versículo. O maior versículo é Ester, capítulo 8, versículo 9. Possui 415 caracteres no original. E o menor, esse aqui eu aprendi com a pastora Claudentina no estudo bíblico. A pastora Iraci estava dando um estudo bíblico sobre a Bíblia. E aí eu aprendi com a pastora Claudentina que o menor capítulo da Bíblia é Êxodo 20, versículo 13. Porque eu pensava que era Jesus chorou. Mas Jesus chorou tem 11 letras. Êxodo 20, 13, não matarás, tem 10 letras. Em algumas traduções, não mate, 7 letras. Então o menor capítulo da Bíblia o menor versículo da Bíblia, aliás, é Êxodo 20, versículo 13. Eu não sei se você sabe, mas tem uma Bíblia dentro da Bíblia. Uma Bíblia dentro da Bíblia. É o livro de Isaías. É muito semelhante com a Bíblia. É uma pequena Bíblia. São 66 capítulos, o mesmo número de livros da nossa Bíblia. E os primeiros 39 capítulos falam da história passada. E os 27 restantes apresentam promessas do futuro. Então é uma Bíblia dentro da Bíblia. Livros da Bíblia que tem apenas um capítulo: Obadias, Filemon, 2 João, 3 João e Judas. São os livros bíblicos que possuem apenas um capítulo. 2 João é o menor deles, possuindo somente 13 versículos. Formação do Novo Testamento. Tiago foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, segundo os estudiosos, entre 45 e 48 depois de Cristo. Os evangelhos foram escritos pelo menos 10 anos depois de Tiago. E o último livro, como eu já falei, foi Terceira Epístola de João, e não o Apocalipse. O autor da Bíblia é Deus. O intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. O assunto central da Bíblia é Jesus Cristo. A Bíblia é o livro mais editado e vendido do mundo. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Os 39 livros que compõem o Antigo Testamento, sem a inclusão dos apócrifos, estavam compilados desde cerca de 400 anos antes de Cristo, sendo aceitos pelo cânon judaico e também pelos protestantes, católicos ortodoxos, Igreja Católica Russa e parte da Igreja Católica tradicional. O Velho Testamento é cerca de 3 vezes e meia maior do que o Novo Testamento. Os livros de história cobrem metade do Velho Testamento. Os livros de poesia cobrem 1/5 do Velho Testamento. Os evangelhos ocupam quase a metade do Novo Testamento. O Pentateuco, que são os primeiros 5 livros escritos por Moisés, é quase do tamanho do Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de algumas passagens em Esdras, Jeremias e Daniel, que foram escritas em aramaico. O Novo Testamento foi originalmente escrito em grego. A Bíblia inteira só está traduzida em cerca de 330 línguas. Inicialmente, os escritos da Bíblia não eram divididos em capítulos e versículos. A divisão em capítulos só veio acontecer no ano 1250 d.C., pelo cardeal Hugo de Santo Caro, monge dominicano, que dele se serviu para sua concordância com a Vulgata. Alguns pesquisadores atribuem essa divisão também a Stephen Langton, falecido em 1228. No ano de 1551, Robert Stephen fez a divisão em versículos. Então, um fez em capítulos, outro fez em versículos, publicando a primeira Bíblia assim dividida em
1555, a Vulgata. Então foi dividida em capítulos e versículos. Em 1525, Jacob Ben, na Bíblia Bomberg, em Veneza, também havia dividido o Antigo Testamento em versículos. Nenhum dos livros da Bíblia recebeu qualquer título na época em que foram escritos. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, não recebeu o título do livro assim que foi escrito. Os títulos dos livros vieram muitos anos depois que os livros já estavam circulando. A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina e iniciou-se com Dom Diniz em 1279-1325. O Codex Vaticanus é provavelmente o mais antigo exemplar da Bíblia em forma completa. A primeira tradução completa da Bíblia para o inglês foi feita por John Wycliffe em 1380. Martinho Lutero foi o primeiro tradutor da Bíblia para a língua do povo alemão. Na biblioteca da Universidade da Alemanha existe uma Bíblia que foi escrita em 470 folhas de palmeira. O primeiro salmo de Davi não está em Salmos. O primeiro salmo de Davi encontra-se em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 19 ao 27. É um lamento de Davi em memória de Saul e seu filho Jonatas. O Antigo Testamento termina com uma maldição e o Novo Testamento termina com uma bênção. O último livro da Bíblia a ser escrito foi 3 João. Há 3.573 promessas na Bíblia. Dos 4 evangelistas, só 2 andaram com Jesus. Marcos e Lucas não foram seus discípulos. Todos os versículos do Salmo 136 terminam com a mesma frase, porque a sua misericórdia dura para sempre. O profeta que veio depois de Malaquias foi João Batista. Judas foi o único dos 12 apóstolos que não era galileu. João era o discípulo mais jovem dos 12. Os únicos homens que jejuaram 40 dias foram Jesus, Elias e Moisés. Os versículos 8, 15, 21 e 31 do Salmo 107 são iguais. Diz assim: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Está no versículo 8. E esse mesmo versículo vão se repetir no versículo 15, 21 e 31. Matusalém foi o homem mais velho da Bíblia. Morreu antes de seu pai Enoque, que ascendeu ao céu. 42.000 pessoas perderam a sua vida por não saberem pronunciar a palavra Shibolete. Ao invés de falar Shibolete, eles falavam Sibolete. Por conta disso, 42.000 pessoas morreram. Outra curiosidade muito importante: Adão não teve sogra. Elias teve o privilégio de comer uma refeição preparada por um anjo. Olha aí o privilégio. 1 Reis 19. Existem muitos dados curiosos relativos às estatísticas bíblicas. Um dos números que mais aparece na Bíblia é o número 7. Entre os hebreus, este número era considerado sagrado e símbolo da perfeição. Noé tinha 600 anos quando terminou a arca. A operação matemática mais rendosa, que mais rendeu, foi efetuada por Jesus quando multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 homens, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, equivalentes a uns $20. Calcula-se que o presente que Naamã ofereceu a Eliseu, do qual Geazi finalmente se apropriou, equivalia a uns $48.000. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos apóstolos a morrer por sua fé. Foi decapitado à espada por ordem do rei Herodes Agripa I, por volta do ano 44 de nossa era.
Paulo, o grande apóstolo dos gentios, segundo a tradição cristã, foi decapitado em Roma por ordem do tirano Nero. Em 1 Samuel 17:18, o queijo é mencionado pela primeira vez na Bíblia. Em Juízes 14:18, encontramos um dos exemplos mais antigos de enigma. Números de vezes que aparece a palavra Deus: 4.336 vezes. Número de vezes que aparece a palavra Senhor: 7.607. Número de vezes que aparece a palavra Lúcifer: nenhuma. Que aparece Satanás: número de vezes: 54, segundo a tradução revisada. Há 8.000 vezes a palavra Senhor. A volta de Jesus é citada 1.845 vezes. Os escritos antigos não tinham pontuação, parágrafos, capítulos, versículos, divisões, títulos. Eram escritos direto, como se fosse um e-mail. O e-mail é escrito tudo junto, sem acento. Então era exatamente assim que era escrito. É claro que em hebraico, aramaico e grego escrevia assim, porque o material de escrita era excessivamente caro e raro. Sem espaço, letras maiúsculas e minúsculas, pontuações e parágrafos economizavam mais espaço, mas isso podia gerar erros de cópia e erros de tradução. A frase "não temais" aparece na Bíblia 366 vezes, uma para cada dia do ano e uma sobra para o ano bissexto. Sabemos que a cada 4 anos, o mês de fevereiro, ao invés de ter 28 dias, tem 29. A primeira citação da redondeza da Terra foi feita por Galileu, em 1564. Todavia, bastava os descobridores conhecerem a Bíblia. Isaías 40, versículo 22, já falava sobre isso. Noé passou na arca com sua família e com os animais 375 dias. Gênesis 7, versículo 11. O movimento ecológico começou por um alerta de Deus. Êxodo 23, 28. Davi, além de poeta, músico e cantor, foi inventor de diversos instrumentos musicais. Está lá em Amós, capítulo 6, versículo 5. Davi foi ungido 3 vezes, obtendo uma gloriosa confirmação divina e humana. 1 Samuel 16, 1 e 13. O Antigo Testamento apresenta 332 profecias literalmente cumpridas em Cristo. As melhores e maiores pregações de Jesus foram feitas por ele assentado. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. O nome cristão só aparece 3 vezes na Bíblia. Atos 11, 26, Atos 26, 28, 1 Pedro 4, 16. Paulo pregou o sermão mais longo descrito na Bíblia até o romper da manhã. Atos 20, versículos 7 a 11. A ideia organizacional é bíblica e foi implantada por Moisés no deserto sob a orientação de um sacerdote. Êxodo 18, 13 ao 26. O trânsito pesado que hoje nós vemos nas grandes capitais, na nossa cidade, o trânsito pesado e veloz, os cruzamentos, aparecem descritos exatamente como hoje, lá em Naum, capítulo 2, versículo 4. A questão salarial e a responsabilidade trabalhista são uma preocupação divina há tempos. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 4. A mensagem através do outdoor é uma citação bíblica detalhada, Abacuque 2:2. O nome mais comprido e estranho de toda a Bíblia é Maher-Salal-Asbaz, que foi filho de Isaías, capítulo 8, versículo 34. É o nome mais longo da Bíblia, Maher-Salal-Asbaz. Qual a primeira árvore que aparece na Bíblia? É uma figueira, Gênesis 3:7. Em qual livro está escrito que Paulo tinha uma irmã? Em Atos 23:16. Em que livro cita que Paulo não era casado? Em 1 Coríntios 7:8. Ele era viúvo ou era solteiro? Mais provavelmente viúvo, porque ele pertencia ao Sinédrio, Supremo Tribunal dos Judeus. Ele fala isso em Atos capítulo 26, versículo 10. E ao Sinédrio só era permitido ser membro quem fosse casado. Qual o capítulo que está na metade do Novo Testamento? O capítulo 8 de Romanos. Qual o capítulo onde
todos os versículos terminam com a mesma palavra. Salmo 136 termina com a palavra sempre. Todos os versículos terminam com a palavra sempre. Qual o único capítulo que termina com 2 pontos? Atos 21 termina com 2 pontos. Dizendo, aí termina o capítulo. Quem aprendeu a Sagrada Escritura desde a infância? Timóteo. Está lá em 2 Timóteo 3,15. Qual foi um dos frutos que o martírio de Estevão produziu? A conversão de Saulo. Atos 22:20. Quem nos ensina que devemos cumprir tudo o que prometemos a Deus? Salomão. Eclesiastes 5:4. O que devemos dizer quando fazemos planos? Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Tiago 4,15. O que o crente não pode perder? O primeiro amor ao Senhor. Apocalipse 2,4. Que escritor bíblico faz referência ao papel e à tinta? João. Está lá no versículo 2 de 2 João. A Epístola da Alegria. A carta de Paulo aos Filipenses foi escrita na prisão e as expressões de alegria aparecem 21 vezes na epístola. O maior profeta nunca realizou um milagre, mas foi o pregador mais convincente. Quem foi? João Batista. João capítulo 10, 41 e 42. O nascimento de uma menina tinha o dobro do resguardo do que o menino. Está lá em Levítico 12, 2 e 5. 700 homens canhotos atiravam pedras com uma funda e acertavam num fio de cabelo sem errar. Está lá em Juízes 20, 16. A palavra hebraica vem de Hebrom, região de Canaã, que foi habitada pelo patriarca Abraão em sua peregrinação, vindo da terra de Ur. Então aí, meus queridos irmãos, tem mais de 100 curiosidades. Estou deixando o link aqui embaixo do vídeo. Que Deus te abençoe, forte abraço. Foi um prazer, durante essa semana inteira, falar sobre essas curiosidades da Bíblia. Que Deus abençoe a todos e amanhã, se Deus permitir, todos na Escola Bíblica Dominical, comemorando o dia do livro mais importante de todo o mundo. A paz do Senhor, fiquem com Deus, um forte abraço, amém.